você não me conhece, eu sou a Júlia do Que Julia. Te dou as boas-vindas ao meu canal no YouTube. Do nada, um vlog de leitura pra vocês. Vocês aceitam? Eu digo do nada porque eu não ia gravar esse vlog de leitura desse livro em específico. Eu tava planejando gravar deste livro aqui, Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, porque eu acho que tem tudo a ver comigo, mistura ali o feminismo junto com vampiro, junto com suspense. Muito afim de ler esse livro, mas ele tem 400 e tantas páginas. E eu tava só lendo calhamaço. Gente, não tem um hábito de leitura que sobreviva se você só lê calhamaço um atrás do outro. Outro livro, outro calhamaço que eu queria gravar vlog de leitura é de Catábases, da Kuang, que é o lançamento dela, que eu tô maluca pra ler. Esse livro é o que eu tô mais ansiosa pra ler em 2025. Mas eu também acho que eu não tô pronta pra ler Catábases. Semana passada eu estava de TPM, irritada com absolutamente tudo. Como que eu ia ler um livro que eu sei que vai mudar minha vida quando eu tô puta? Não vai rolar. Eu vou ler esse talvez em seguida do que eu estou lendo. Ah, Júlia, e aí, minha filha, de qual livro você tá falando? Eu tô falando de Nós Já Moramos Aqui, da Intrínseca, que veio junto com Catábases, inclusive. Fiquei maluca na sinopse, eu achei muito interessante e pedi junto. Só sei que antes de Catábases eu queria ler um suspense que não fosse um calhamaço. E esse aqui é exatamente isso. O que aconteceu? Ontem eu comecei a ler esse livro. Ó, eu já li pouquinho, gente. 40 páginas, 48 páginas desse livro. Ele tem 320, então quase 200 páginas a menos do que os outros livros que eu queria ler. Vou ler um pouquinho da sinopse com vocês, dar uma resumida aqui também antes de eu ler, pra vocês entenderem o meu surto, porque foi exatamente isso que aconteceu ontem. Eu comecei a surtar lendo este livro. Era noite. Então talvez eu já tenha errado aí, né? Ele tem vários daqueles gatilhos clichês de suspense, mas assim, eu amo. Vamos lá, nessas primeiras páginas, o que a gente tem? Uma mana que tá numa casa que ela acabou de comprar ali, um pouco necessitando de uma reforma, e esse é o trabalho dela com a namorada dela, que é comprar casas e reformar e ganhar o lucro aí na venda. E essa casa em questão é no meio do mato. Começa aí um clichê, assim, 30 minutos de uma civilização, tem ali uma floresta nas redondezas e só. Ela realmente é no meio do nada. E aí tá nevando, dá pra acreditar? Mais um clichê, check. E ela tá esperando ali a namorada dela chegar pra elas jantarem, uma noite de boa, tranquilinha. Mas o que acontece? Do nada bate na porta dela uma família. Um pai, uma mãe, 2 meninos adolescentes e uma menina. Então 3 irmãos, né? Na teoria, né? Então, não sei mais nem o que é cada pessoa, nem se é gente. E o pai dessa família vai se apresentando ali e fala: eu já morei aqui nessa casa. Eu posso entrar pra mostrar pra minha família um pouquinho dela? Tipo assim, a casa no meio do nada, à noite, nevando, e uma família meio bizarra, e assim, não tem nenhum carro ali na rua. Como que essas criaturas foram parar na casa dessa mana? Inclusive, ela até pergunta: cadê seu carro, ô gatão? E aí ele fala: ah, não, tá lá pra lá na floresta, lá na avenida. Os cafundós. Ela, tá. E ela é uma pessoa que tem muito receio de desapontar as pessoas. E até desconhecidos. Então ela é tudo: ai, tudo bem, vem. Ela até tenta: vou ligar pra minha namorada pra ver se ela deixa. Mas aí no fim ela fala: espera, vem cá, pode entrar, 15 minutinhos, né? Coitada. Eles entram na casa, a esposa tá meio que cagando pra essa visita. Os 2 adolescentes, tem um que é nerdola e tem um que é o oposto. E aí eles ficam meio que brigando, dando tapa na cara do outro. Gente, é bizarro. Tem a menininha ramelenta, né, que fica anotando umas coisinhas e gritando. Aí tem uma cachorra também, que a cachorra é a da moça que está morando na casa atualmente. Morando, entre aspas, porque ela vai reformar, enfim. A cachorra fica olhando pro porão, assim, sabe? Fixo. Outro clichê, gente. Tá bom. E daí, cachorro olhando fixo ali pro porão e não tem ninguém lá. Daí a família Buscapé entra, fica mostrando uns detalhes da casa que era assim assado. Cadê o lustre? Que o meu pai matou 27 veados para fazer esse lustre de animal. Ai, não sei o que, blá blá blá. Minha mãe que desenhou o rodapé dessa casa. Vão por andar de cima. Tem um quarto ali de uma tia, que é a irmã do cara, que claramente aconteceu alguma coisa. Os espaços, umas paredes ali que tampam um elevador. Até que, obviamente, outro clichê, a criança desaparece. E todo mundo fica gritando: cadê ela, cadê ela? E quando eles vão ver nessa parede que tampava o elevador, não tá mais tampando. O elevador nem tá mais ali, ou seja, desceu lá pro porão. Agora vai a coitada da personagem da casa com o pai lá embaixo no porão procurar essa... Eles se dividem, óbvio. Outro clichê, tá bom, eles vão se dividir dentro desse porão, que ela nunca nem entrou, escuríssimo, bizarro. Beleza, ela foi lá, achou uma arte, uma obra de arte bizarra também.
40 páginas, tá? Aí, beleza, eles vão se encontrar e o cara tá meio de costas pra ela, tudo escuro. Ela chama ele e ele fica assim, olhando pro chão. E ela, tipo assim, querida, acorda pra vida. E ele, nossa, você chegou do nada aqui. Ela, não, eu tava te chamando. A minha audição não funciona. Enfim, eu não consigo ter uma certeza lendo. Em 40 páginas eu não consigo ter uma certeza. A única que eu tenho é de que a personagem tomou a pior atitude de deixar essas pessoas entrarem na casa dela. E foi só por isso, só por essas coisinhas, que eu entendi que é um livro que vai me entregar muito suspense, vai me deixar muito tenso, as reações vão ser muito engraçadas. Hoje é sábado, eu quero ler o máximo que eu conseguir hoje, porque amanhã a gente tem um aniversário à tarde, então eu não sei quando eu vou conseguir ler. Vocês vão me acompanhar até eu terminar esse livro. Uma outra coisa muito engraçada aqui, que a personagem principal, ela fala que ela tem esse medo de agradar as pessoas, e ela também tem muitas paranoias. E aí a psicóloga dela falou assim, vamos pegar essa paranoia sua e transformar numa coisinha inofensiva. Aí a querida chama essa personificação da paranoia dela de Mo, M-O. E o que é isso? Qual que é o formato dessa paranoia pra essa querida? Gente, vocês estão ligados naquele macaco que bate prato? Onde que isso aqui é indefeso? Uma Barbie, querida. Uma Barbie? Você não tem uma Barbie? Polly Pocket? E ontem à noite eu fui pesquisar pra eu relembrar. Eu tô ligada porque eu assisti Toy Story, né? Ele aparece lá. E ele é o vilão, inclusive. Que coincidência. Por quê? Eu já tava com medo, lendo. E eu fui trazer isso pra minha mente. E uma coisa que eu fiquei puta também comigo mesma ontem, lendo, eu falei, por que a minha mente... Por que eu leio tanto? Porque quando você lê, você vai construindo, você vai transformando o seu cérebro numa máquina de imaginar cenários. Muito fácil, muito rápido. E eu leio desde que eu era adolescente. Então, você imagina a minha criatividade. E eu sou designer, trabalho com isso, enfim, anyway. Do nada meti o inglês. Gente, é que eu tô coringada mesmo, ok? Ninguém sabe como tá a mente do palhaço. Mas vocês vão saber nesse vlog. Como vocês viram aí no começo do vlog, passei com a Madalena, tomamos um baita café da manhã, tomei meu banho, skincare, finalizei meu cabelo, vamos ver se ele fica bom, porque tem vezes que ele fica uma merda. E agora eu vou ler mais um pouco. Vamos ver se eu consigo chegar até a página 100 antes de eu almoçar. Gente, eu lembrei agora que eu não li a sinopse, né? Mas eu acho que do jeito que eu falei... Vocês pegaram? Esse começo aqui da sinopse no livro tem muito do que eu já falei. Mas eu vou ler aqui uma parte específica. Assim que os estranhos adentram a casa, coisas inexplicáveis começam a acontecer, incluindo o sumiço da filha caçula da família e uma aparição fantasmagórica no porão. Ah, sim. Mais estranho ainda é o fato de que aquelas pessoas parecem não perceber que a visita inconveniente, cada vez mais longa, já deveria ter terminado faz tempo. E quando Charlie some de maneira repentina... Ah, tá. Charlie é a namorada, tá? Da personagem principal. Que a gata tá esperando até agora aparecer. Eve, que é a personagem principal, aos poucos vai perdendo o controle da realidade. Há algo terrivelmente errado com aquela casa e aquela família. Ou será que Eve caiu numa espiral de loucura? E me levou junto, né? Bacana. Assim, a mana vai lá e fala, tem uma pessoa lá no porão. Ah, são 3h30. Depois, quando eu acordar, eu olho direitinho, tá bom, mana? Boa noite. É assim que as coisas funcionam. Aí ela falou, tá bom. Como assim tá bom, velho? Tá difícil. Tá difícil de acreditar. O cara não tem celular, velho. Estamos em um jejum digital por conta da igreja. A congregação toda entregou os celulares para o pastor. No fim do mês ele vai nos mandar de volta por correio. Até lá, nada de telefone, nada de telas. Mano, pior que eu tô precisando de uma dessas. E aí, gente, almocei um macarrãozinho com brócolis e bacon no molho branco. Que delícia. E eu cheguei na página 110, eu acho. As coisas estão começando a ficar um pouco mais realistas. Eu achei que ia ficar muito no mundo do... fantasma, do sobrenatural, mas eu não quero dar spoiler, tá? Vou até uma parte sem spoiler, até o final da leitura dele sem spoiler, aqui, e aí eu deixo um trecho também sinalizando quando eu quiser falar ali um pouquinho de spoiler lá no final. E aí eu aviso vocês. Só pra vocês entenderem o formato dele. Ele tem os capítulos que normalmente são curtos, tem alguns mais do que outros, tem um que eu li aqui de 20, 30, mas tem uns que tem 10, 5, enfim. E aí entre os capítulos a gente tem tipo
uns momentos aqui de arquivos. Então, ou é uma notícia, ou é uma mensagem transcrita, ou é uma reportagem, enfim. E aí vai baseando o que aconteceu ali no capítulo anterior ou nos futuros. Então eles vão preparando aí esses embasamentos de outras coisas além da história no decorrer do livro. Tô gostando. Tá me prendendo muito. Tô bem assustadinha em algumas horas e bem irritada em outras. E criando várias teorias. Gente, e eu que passei da metade do livro? Tudo bom. Página 183, tô no meio de um capítulo porque eu queria falar aqui um pouco. Eu tô um pouco em choque. Daqueles livros que você não para até descobrir o que aconteceu. É um livro que te prende muito através do susto e da curiosidade. O autor te deixa em completo escuro sobre qualquer informação. Sobre quem é qualquer um dos personagens, qual que é a intenção deles, o que eles são, de onde eles vieram, o que eles estão fazendo ali. Ele vai apresentando novos personagens também numa vibe bizarra, meio dark, sabe? Aquela série. Pois é. 183, faltam 120 páginas. Eu não sei mais nem se eu consigo construir uma teoria na minha cabeça, mas tão clara. Eu acho que não consegui construir nenhuma teoria muito clara, na verdade, porque é muito rápido também. O ritmo é muito, muito rápido. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. Li 180 páginas sem entender que são 180 páginas. Foi só fluindo e sem saber o que o autor vai me trazer no final. Eu não faço a menor ideia. Eu tô com vontade de vomitar de medo. Vocês já tiveram essa sensação? Vomitar de medo? Eu acabei de ler um parágrafo que me deu... Eu fiz assim, ó, um arrepio bizarro. Página 210. Pra quem for ler, gente, primeiro e segundo parágrafo. Tipo assim, não é nada... É que é muito fácil de imaginar. E eu tenho referências de outras coisas que eu assisti e li pra ter a representação visual na minha mente de algo tipo nesse estilo que aconteceu. Ai, que coisa horrível. Essa transcrição, ela é escrita de uma forma que parece que ela tá falando com você. Tipo assim, você, leitor. Você, leitor. Eu, como eu já disse, eu sou uma cagona. E eu tô genuinamente assustada. Tipo, tensa, assim, sabe? O que eu vou fazer agora? Terminar aqui. Tô sem ar. Eu vou até a 213. Vou tomar banho, pôr meu pijaminha. A gente vai comer uma pizza. Ser feliz. Pra depois eu voltar pra cá. Bom dia, amigos. Então... Faltam 100 páginas. Exatamente 100 páginas. Tô no capítulo Fuga. Que aconteceu depois daquela transcrição muito boa que eu falei aqui ontem. De noite que eu quase vomitei de medo. Pois é. Porém numa parte bem intensa, como vocês podem imaginar. O autor conseguiu construir um embasamento muito interessante aqui. Muito bem feito mesmo. Que são essas partes aqui de transcrições de algo. Vejo que não é uma escrita... preguiçosa, sabe? Ele pegou coisas que o ser humano já trouxe de teoria conspiracionista e construiu uma história com base nelas. Então, se é muito bem feito... Gente, eu caio, tá? Eu caio.
toda hora... Não precisa ficar... O livro não precisa me assustar, gente, toda hora. Tipo, não precisa toda hora falar que tem um vulto, falar que tem uma pessoa se comportando bizarramente. Não consegue imaginar a cena vívida na sua mente. Essa é a merda. Ai. Assustei com uma notificação. Eu cheguei na 252 e vou pausar aqui. Falta 60 páginas. Eu não consigo construir uma teoria. Sempre tá faltando uma peça pra encaixar. Tipo, tem pontas soltas, tem personagens que eu não entendi ainda o que são e qual a conexão e quem tá falando a verdade. Não tenho certeza de nada. 252 páginas e eu não tenho certeza das coisas. Agora vocês vão ver provavelmente takes da minha vida e muito feliz. Mas ó a mente da palhaça. Só vocês sabem. Só vocês sabem como tá. Bom dia, gente. Eu já acordei, mais ou menos. Fiz pilates. Fiz o meu planejamento semanal, fiz algumas reuniões já de manhã do trabalho, almocei, mas infelizmente ainda não peguei pra ler o livro. Isso eu acho que eu vou fazer só no fim do dia. Ai, Julia, você vai ler suspense de noite? Você é idiota? Parece que sim. Tô na 252, faltam 60 páginas e eu preciso acabar ele hoje mesmo. Porque eu tô muito maluca sobre ele. Inclusive falei com o meu amigo, que trabalha comigo, né? Minha dupla de trabalho, indicando eu nem acabei. Um grande livro, nem li. E aí a gente descobriu juntos que isso vai virar um filme na Netflix. E atrás, quando ele tá falando sobre o autor, a gente entende que o livro ganhou vida como um conto serializado no Reddit, onde venceu o prêmio de história mais assustadora de 2021 no fórum No Sleep, que contém 18 milhões de membros. E a gente entrou até nesse fórum. Eu já tô com medo. Começa a ler as coisas, é viciante, mas você fica paranoico, gente. Meu celular não para de receber mensagens de voz minhas. Elas são gravadas enquanto eu tô dormindo. Tudo bom? Alguém me explica. Alguém me explica como assim? Minha mãe sumiu na floresta há 8 anos. Acabei de receber uma carta dela. Bicho, essas coisas. E você tá falando na internet? Eu e meus colegas de apartamento... Eu continuo lendo, né? Aí que tá, isso que eu tô falando, gente, isso aqui é viciante. Mas ao mesmo tempo eu tô aqui, completamente aterrorizada. Eu e meus colegas de apartamento vivemos acordando com nossos quartos rearranjados perfeitamente. Mas nenhum de nós fez isso. Enfim. Não precisa ler mais não, né? Sobre o filme, né? Olha, gente, a Blake Lively vai estar no filme. Que maluquice. Vamos lá? Vamos lá acabar comigo? Gente. O que caralho? Deus. Nossa. Eu não vou conseguir dar a minha tratativa aqui no final, não. Assim que eu acabei de ler. Porque tem muitas coisas pra eu identificar ainda. No final de alguns capítulos, aqueles que eu falei pra vocês que tem... Meu Deus. Caralho. Transcrições de coisas? Pois é. Aqui, no final de alguns, tem código Morse. Isso dá alguma frase. E só que, gente, eu tô com preguiça de pesquisar. Será que alguém pode só me falar? Viva a literatura. Olá, vamos para as considerações finais deste livro que me causou tudo. Quero dividir essas considerações finais em sem spoiler e com spoiler. Como vocês sabem, o vídeo inteiro foi sem spoilers, tá? Eu fui só realmente gravando as minhas reações e não contando nada, não compartilhando nada muito específico. O terror psicológico desse livro, ele não tá na descrição de cenas. Ele tem algumas sim, mas não é esse o foco. O que vai te perturbar, de fato,
não é a descrição nojenta, macabra, enfim. É você não saber, você não ter certeza de nada que acontece ali na história, sabe? Então, o você não ter certeza das coisas, você não ter coisas concretas, essa confusão mental que você vai construindo, isso sim é perturbador. Pra mim, esse é o grande potencial desse livro mesmo. E toda essa perturbação, ela acontece porque tudo que é baseado ali no livro, né, pelo menos as teorias conspiracionistas, você já ouviu falar de várias delas. Depois que eu li esse livro, eu queria muito escutar opiniões e teorias. Então, já fica a recomendação de ser um livro para você incluir aí num grupo, num clube de leitura, para vocês lerem em conjunto e irem teorizando, porque é exatamente isso. Esse livro é para isso. Por ele ser um lançamento aqui no Brasil, eu ainda não encontrei muitas resenhas dele. Eu encontrei muitas gringas. Fui atrás delas no YouTube, no TikTok. Eu fui atrás da comunidade no Reddit e li algumas coisas sobre o livro, que as pessoas falam lá. E isso foi me ajudando ali a construir a minha própria teoria, né? E o poder desse livro, né, mais uma vez, é que ninguém tem certeza de nada que aconteceu aqui. Tipo, ele é basicamente um grande mistério e todo mundo tá aí nessa, criando teorias pra sempre, até o autor falar alguma coisa, alguma explicação. A parte sem spoiler tá pra acabar aqui, tá, gente? Então, eu recomendo o livro. Se você for uma pessoa muito sensível a imaginar coisas e ficar perturbada, dá uma repensada, mas mesmo assim, tenta dar uma chance pro livro. Tipo, quando ele começar a te incomodar demais, se for além do saudável, sei lá, aí você abandona o livro. Vamos agora para a parte com spoiler, porque esse vídeo é impossível falar sem spoiler totalmente. Então, até agora, zona livre de spoiler, mas agora a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre teorias. Se você ainda não leu esse livro, vai lá, dá uma chance. 5 estrelas, gente. Foi um livro 5 estrelas pra mim, recomendo. Então, se você gosta dos suspenses que eu recomendo, os terrores, fica aí mais uma dica pra lista. Convida um amigo pra ler com você. E depois de vocês lerem, vem aqui assistir junto comigo aqui esse final de vídeo, tá bom? Pra vocês entenderem e compartilharem comigo teorias, deixa aqui nos comentários. Isso aqui vai virar um Reddit. Vamos criar nosso próprio Reddit, nossa própria comunidade de teorias desse livro, ok? Beijo, muito obrigada por acompanharem. Não deixem de se inscrever no canal, me acompanhar lá nas redes sociais, @KidJuli em todas elas. Deixa o seu like. Obrigada. Com spoiler, vamos lá. Gente, do que a gente tá falando aqui? E aqui vai ser uma coisa meio eu refletindo, tá, com vocês, porque eu não consigo afirmar nada. Tal transcrição é sobre isso. Tal personagem é isso. Eles estavam nesta realidade. Eu não consigo confirmar absolutamente nada mesmo. Eu vou dizer o que eu acho, tá? Vamos lá. Do que a gente tá falando aqui? Realidades paralelas, certo? Aqui a gente tem a nossa personagem principal entrando em portais que... Quais são esses portais? É a casa, é o Thomas, a entidade Thomas, que a gente vai falar dele também. É ela dormir? É o porão? É o elevador? Tem mais de uma? É a estrada? Mais uma vez, eu não sei. Jogando aqui minhas reflexões, gente. Vai ser um papo aberto. Vai ser um papo de maluco. Inclusive, já trazendo isso aqui de portais. Quais são? Aquele posto de gasolina que a Ivy fala que perdeu o macaquinho dela de brinquedo lá. E depois ela foi, depois que saiu fugindo ali da Charlie. Da Charlie que não é a Charlie dela. É um portal também? É o mesmo posto? Ela entrando ali, ela foi pra outra realidade já? Comentei ali sobre a entidade Thomas e é isso, não acho que ele seja um ser humano, ou eu acho que ele também é uma marionete de algo maior, assim como todos os integrantes da família dele. Mas eu acho que ele tá num nível acima. Eu li teorias da gringa que dizem que ele queria muito uma irmã de qualquer jeito, então ele foi lá, sequestrou a Alison / Alina de uma realidade pra ser a irmã dele. Depois ele foi lá e tentou com a Ivy, que se transformou em Emma no final do livro ali. Por que ele queria uma irmã a qualquer custo? Não sei. Talvez por ele ser um bizarro, maluco, psicopata. E aí, o meu ponto é, quem comanda Thomas? Não acho que ele é o maioral, porque nas teorias aí gringas, né, a galera fala, Old Gods. Ele é um Old God. Ou, quem são esses caras? E qual que é a grande questão aqui? Qual que é o grande objetivo desses caras? Eu não sei também. Aquele cara estranho, bizarro, da cabana, que ela vai entrar lá no meio do mato, junto com a cachorra, e se depara com essa cabana cheia de mapa, que é um velho com uma cicatriz. Minha teoria é o Thomas numa versão
bem mais antiga e mais do bem. Ele tenha se desconectado desses old gods da vida aí, dessa religião, desse fanatismo, desse alguma coisa. Ele tá tentando lutar contra isso e tá coletando as provas, tá construindo ali um estudo e tenta avisar ali a Eve de alguma forma. Aquela cicatriz desse cara pode parecer a que ela deixou no rosto dele ali nos últimos capítulos. E esse cara é o que tá na resposta do código Morse, né? Vou deixar na tela o escrito do que significa, mas é o velho da cabana, existe há séculos e ele já teve vários nomes. Então, acho que reforça aí toda essa... Cara, eu nem sei dizer. O que é isso? O que tá rolando? Tipo, esse bololô todo de... Essa conspiração toda, né? Todo esse acontecimento, esse controle de algo. Para além do Thomas, eu acho que a casa também é uma entidade, é uma ferramenta desse grupo, porque muitas coisas acontecem lá, né? Alucinações da personagem, portais para algo. E, inclusive, eu nem sei se todos esses lugares que são citados, eles realmente existem. Existe aquele hospital psiquiátrico? Ou ele é, tipo assim, um limbo entre portais? Vou jogando as perguntas aqui, tá? Como eu falei lá no começo, eu acho que ninguém consegue afirmar nada. Tipo assim, a Eve estava nesta realidade 1, nesta parte do livro. Na 2, nessa parte, volta pra tal, vai pra tal, volta. Tipo, eu acho que ninguém consegue confirmar isso, mas a gente consegue ir analisando, né? Eu não tenho 100% de certeza de nada, isso já tá bem claro, mas eu não tenho a análise completa também de realidades. Mais um tópico aqui, a Charlie. Entendi, luz, gente, tá escuro. E o clima aqui na minha cidade, ó, horário do almoço que eu consegui gravar isso aqui. E tá nubladaço. A ambientação deste vídeo super favoreceu pra eu passar mal psicologicamente, né? Mas tudo bem. Charlie. Como eu falei, acho que a gente nunca conheceu ela, de fato, a original, a da Eve mesmo. Porque quando ela sai... Eles já estão lá na casa, né? Ela foi sei lá o quê, foi trabalhar e tava presa na neve, enfim. Quando ela volta, a Eve sente ela diferente. Ela fala que ela não tá tão gentil, alguma coisa assim. E aí depois tem uma parte do telefonema lá, quando ela tá na casa da vizinha, que não diz muito coisa com coisa. Parece que a Charlie ali tá meio confusa. Então talvez essa tenha sido a dela mesmo, pela primeira vez. Tem o rolê do telefone lá, quando elas duas estão juntas no hotel e fugiram. Essa que ligou... Tipo, era realmente a Charlie que estava no porão numa casa? Ou era mais uma ferramenta desses gods de manipularem essa coitada dessa Eve, porque existe um objetivo maior. Então, meu ponto é, não sei se a gente chegou a ver realmente a Charlie, conhecer a Charlie da Eve em algum momento nessa história. A coisa que mantém aqui é a Eve. Eu acho que ela é a mesma do começo ao fim. Eu entendo também que todas as transcrições são estudos dela lá no hospital psiquiátrico, tentando juntar peças e construir uma defesa pra ela e mostrar que ela, no fim, é sã. Claro que existe também aquela teoria clássica de tudo foi um sonho, a gata é louca mesmo e é isso. Mas eu não acho que seja isso, acho que fica muito fácil, né? A gente colocar um enredo, transformar um enredo num sonho. Então, a Eve é a mesma e o Thomas também, eu acho que é o mesmo. Ele só é maluco, ele é completamente insano, né? Na cena que ela tá quase matando ele, inclusive, lá no final, com as correntes, ele fala, né, o nome dela, de verdade. E tem a última cena também dele dando o cordão. Então ele sabe quem ela é em todas as realidades. Além dos personagens, existem também provas físicas, tá? A gente tem o celular também dela que quebrou, tem o rolê da casa em si, que corrobora para a teoria de que ela também é uma entidade, é uma ferramenta aí, né? Tem a cachorra também, a cachorra, ela também é uma constância ou cada hora é uma cachorra? Isso eu não consegui entender muito bem. Eu acho que sempre quando ela ficava de bem ali, né, com a Eve era a Eve e a Shiloh era a Shiloh, sei lá. Mas quando a cachorra desconfiava um pouco dela, é porque a cachorra não era a cachorra? Acho que é isso. Tem a página 30. Se você for voltar na página 30, gente, vocês vão ver que a Jenny, que é a criança que sumiu e tudo mais, que ela tava anotando algumas coisas, ela simplesmente chama a Eve de Emma. E o fato dela anotar tudo pode ser muito bem para ela conseguir ter uma base de coisas, de elementos, de características das coisas e das realidades para ela ir conseguindo lembrar e
ser um personagem convincente em cada uma delas. Uma criança, gente, eu sou uma criança. Eu só tenho mais um elemento pra gente conversar aqui pra depois eu falar do final, tá? O último elemento é a Eve com a Alina. Então, Emma, Allison, todas essas 4, que na verdade são 2 mulheres, né? Essa outra, né, Allison, Alina, uma história, um passado que é o presente da Eve, né? O mesmo aconteceu com as 2. Elas foram roubadas das suas realidades pelo Thomas pra fazer o papelzinho aí de irmã dele, né? E aquele bilhete que a Eve encontra da Alina foi o Thomas maluco lá, o velho da cabana, que agora é do bem, que escreveu pra ela pra dar essa avisada aí. E esse cara tá realmente tentando consertar as coisas. Naquele momento que a Eve entra no porão ali pela última vez, pra ela ir pra realidade caótica e ficar presa nela, tem um embate ali dela com a Alina, tá com um martelo ali completamente cadavérica, enfim, tá? Aquele caos físico. Ela meio que transfere memórias dela pra Eve, que tá escondida no guarda-roupa, deixa o martelo ali no chão e vai embora, né? E a Eve ali naquele guarda-roupa, ela entende tudo o que a Alina viveu, sente ali uma certa empatia também, e eu acho que tudo isso teve um propósito maior. O que rolou aí das 2? Uma transferência de espírito, alma, não sei dizer, alguma coisa, alguma transferência de algo, o que fez com que a Alina se tornasse livre e a Allison e a Eve presa naquela realidade. E isso a gente consegue confirmar com a cena final ali, quando a Eve tá saindo da casa algemada pela polícia e ela vê à vista a Alina saudável, sem camisola, né, com uma roupa ok. Acho que ela... Na verdade, eu acho que ela teve essa mudança física já, não sei. Mas ela fora da casa, então ela livre. Então, talvez isso corrobore com essa teoria. Já expliquei vários elementos de tudo, dessas teorias muito loucas. Pra mim faz muito sentido tudo isso. Me chama na DM. Eu quero muito conversar sobre esse livro, quero muito mais teorias por bookmigos brasileiros, pra gente cada vez mais ir construindo teorias e análises desse livro muito louco. Partindo pro final, gente, eu já falei aqui algumas coisas, né, sobre o Thomas em si, ser uma entidade que sabe quem a Eve é. Não, aquela última frase me arrebentou muito sobre a foto dela, né, e a última transcrição, que, pelo que eu entendi, é da Charlie. E aí, sim, Charlie original, que talvez, é o que eu falei, a gente nem tenha conhecido ela. E ela procurando a Eve desde o começo da história. Então a Eve desapareceu lá pra ela desde o começo. A Charlie, em nenhum momento, nessa transcrição, nesse post que ela faz, né, ela não comenta sobre a família. Então parece que ela nem chegou a conhecer essa galera. Como eu falei também já, eu não sei qual que é o propósito disso tudo. Tipo, qual o propósito do Thomas? Realmente é esse egoísmo de querer ter uma irmã só? Não sei. E esses gods aí da vida, porque, tipo assim, ele começa ali, no último capítulo, no embate dos dois, a trazer umas falas meio religiosas, meio loucas, assim, então é uma... Gente, eu não sei. Queria muito entender, que alguém me trouxesse mastigado qual que é o propósito desse pessoal maluco, tá? Eu vi também uma galera dando menos estrelas pra este livro por causa do final, porque é um final aberto, porque é um final que não responde tudo. Ô, gente, e se tiver alguma resposta no decorrer do livro todo... Vocês queriam o quê? Que no final fosse algo mastigado e 100% respondido? Tipo, não é condizente com a narrativa que a gente acompanhou desde a página 1. Eu sou muito do time... Não é todo livro que precisa de um final fechado. Tá tudo bem ter um final aberto, se todo o resto é muito bem construído, obviamente. E se o formato desse livro todo, de toda essa narrativa até agora, até o final, é condizente com a entrega de um desfecho desse jeito. E esse livro é exatamente isso. Ele é, gente, uma construção de teorias conspiracionistas, do começo ao fim. Ele não vai explicar. Lógico que tem muitas coisas abertas pra gente ficar aqui construindo, teorizando, mas não vai ter um livro 2, eu acho. E nem precisa. Se for, legal, pô. Tem muita coisa que eu queria saber. Marcos, aqui, se você quiser me falar, eu tô disponível. Eu não acho que é uma história que exige essas coisas pra ser boa. O formato dele é ele ser provocativo. Este livro... De fato, e comprovadamente, vocês viram aí no meu vlog todo, ele mexeu muito comigo. E eu adoro terror psicológico que faz isso muito bem.
É isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o comentário. Vamos teorizar muito aqui. Me chama na DM mesmo, assim. Quero muito conversar sobre esse livro e sobre todos os outros. Eu construí o Quejulia justamente pra gente ter essa troca mesmo. Então me sigam lá nas redes sociais, @Quejulia. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. E é isso. Beijos. Até a próxima. Até o próximo surto.